Over. Bom dia, irmãos. A palavra de Deus nos diz, no livro dos Salmos, no Salmo 100, o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Vamos louvar, então, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, cantando: entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor, e direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Vamos cantar, então? Vamos ficar em pé? Vamos louvar o Senhor. Cantemos. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Novamente. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. Adoraremos o Salvador, venha adorar o Senhor. Adoraremos o Salvador, venha adorar o Senhor. Força e poder, luz e prazer, venha adorar. Adore a Deus, maravilhoso e grande é. Venha adorar o Senhor. Céus clamarão, Deus honrarão. Venha adorar, adore a Deus. Vamos louvar a Deus, louvar a Deus. Venha adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, venha adorar, adore a Deus, o Deus em carne e homem, Deus mediador e o Rei dos céus. Venha, venha, venha adorar o Senhor para sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Cante ao Senhor, o eterno Rei. Venha adorar o Senhor. Ele é o Rei, isto eu sei. Venha adorar, adore a Deus, quem nos comprou no Calvário. Venha adorar o
o Senhor. Cristo venceu, vida nos deu, vem adorar. Adore a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a Deus, vem adorar o Senhor. Adorará e cantará, vem adorar, adore a Deus, o Deus em carne e homem, Deus, mediador e o Rei dos céus, venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Irmão Tangui, por favor. Amém. Podem sentar, irmãos, obrigado. Vamos cantar mais um cântico? Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Eu já... Acho que foi em Cuba que eu estava agora nessa quarta-feira lá. Eu estava comentando com eles que existem músicas que a gente canta e seria interessante nós analisarmos se estamos cantando uma mentira. Eu confesso para os irmãos que eu canto como uma oração, uma petição que Deus possa colocar essas palavras e realizar em minha vida, no meu coração. Que Jesus possa ser mais importante para você do que ouro, bens, riquezas, posições, milhões. Então, cantemos como uma oração, irmãos, como uma oração que Deus possa nos ajudar. Cantemos. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser com poder nas mãos, mas o mal é escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser com poder nas mãos, mas o mal está por si.
e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser o poder das mãos, mas do mal fugir. 1000 vezes prefiro Jesus e servi-lo até o fim. Amém, né? Jesus é tudo para a gente, para nós. Irmãos, vamos dar só os avisos agora. Pode sentar aqui o grupo de louvor. Só os avisos, irmãos. Rapidamente, o pastor Elias, conversei com ele ontem. Ele está bem, mandou um abraço para os irmãos, né? E hoje ele vai estar pregando pela manhã. Vamos continuar orando por ele. Também lembrando dos nossos irmãos, como um todo, todos nós sofremos doenças, dificuldades. Lembrar do esposo da irmã Faleiro, que está hospitalizado, mas graças a Deus está tendo acompanhamento. Os irmãos, né? Irmão Rosário, irmão Simão, a irmã Anitta, todos nós precisamos e vamos lembrar de orar em casa uns pelos outros, né? Criar esse hábito de lembrarmos e orarmos uns pelos outros. Também os irmãos ali em Cuba, irmãos ali também de Vales Mortos, lembrar sempre de orar por eles. O irmão Álvaro deve ter colocado já aqui os avisos. E aí, só lembrando, mais uma vez, né, nosso culto da tarde, no domingo, não está tendo uma pausa nessa época de férias, julho e agosto apenas. Também o de terça e o de sábado, os descobridores, continua também de férias, tá bem? No mais, Cuba permanece a mesma coisa, horário ali às 20h30, Vales Mortos às 3h, culto de oração permanece também às 8h, e é isto. Também o trabalho com as crianças no sábado continua pela manhã, não os descobridores da Bíblia, tá bem? A gente tem hoje aqui conosco a senhora Evanilde Souza, né? Muito bem, a irmã da irmã Elisa, muito bem. Aí ela veio com as filhas, a Ana Patrícia e a Keila Marta. Estão ali com a Abigail e o Leônidas, né? Olha aí, ó. Muito bem. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos, né? Toda ela e as crianças, tá bem? É irmã da irmã Elisa, né? Então, sinta-se na casa do Senhor, é bem-vinda, tá bem? No mais, continuamos no mesmo. Qualquer aviso, nós falamos com os irmãos. Vou aproveitar que a Mariana está aqui já. Mariana, pega a sacolinha, fazer o nosso ofertório, isso. Enquanto a Mariana vai passar, irmãos, vamos cantar mais um cântico. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Só um minuto, Rebeca. Vamos tentar organizar as vozes masculinas e as vozes femininas, homens e mulheres. A gente vai fazer aqui simular aqui. Vou fazer a dos homens e as duas vão fazer a das mulheres. Então, só o estribilho, Rebeca. Dá a introdução para o estribilho. No caso, os homens, comigo. Sou feliz, mulheres. Sou feliz Com Jesus. com Jesus.
Sou feliz, todos juntos, com Jesus, meu Senhor. Tá bem? Eu sei que é um pouco alto, mas você pode cantar uma oitava baixa, né? A irmã Angelina aí tem a voz bem potente, linda. Você pode cantar, sou feliz, um pouquinho mais baixo. Tá bom? A gente tenta fazer essa divisão para ficar um canto, né? Para o nosso Deus, belo, perfeito, o mais perfeito que nós podemos cantar para Ele. Então vamos cantar? Cantemos. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz. Com Jesus sou feliz. Com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com mis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu sei com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, Senhor, a igual, sou feliz, graças a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar aos onde vou para sempre morar com Ele da luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Irmão Álvaro, o senhor pode fazer uma oração pela oferta? Obrigado, Senhor, por colocar para ouvir a tua palavra. Obrigado por este momento, pelas ofertas. Sabemos que em todas as coisas dependemos de ti. E tudo fazemos, Senhor, para a tua honra e glória. Continua
nos abençoando nesta manhã. Nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar apenas a primeira estrofe e vamos, jovens alunos, à escola. Logo após, as crianças vão para a classe embaixo com a Rebeca e a irmã Nilda, lá embaixo, e aí os adolescentes ficam aqui comigo no templo, tá bem? Vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Muito bem, muito obrigado, irmãs. As crianças podem estar indo para a classe. Enquanto isso, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. E nós vamos, se Deus quiser, Deus permitir terminar esse texto. Atos 7, versículo 51. Atos 7, 51. Então, diz assim a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava, e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Amém? Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Pedimos humildemente, Senhor, que nesta manhã o Senhor possa mesmo nos ensinar, nos guiar, nos exortar, Senhor, nos animar pela tua palavra, Senhor. Não deixa que um espírito do engano, um espírito de altivez, um coração rebelde, um coração endurecido possa realmente, Senhor, negligenciar a tua palavra, mas nos transforma conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos esse texto no domingo passado, e é interessante que já é a última parte que nós já tínhamos até visto no estudo retrasado. E é quando o Estevão vai e aponta o dedo no erro daqueles religiosos,
dizendo que eram homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, nunca ouviram os profetas, na verdade, perseguiram os profetas enviados por Deus, e chegou no ponto de até se tornarem traidores e assassinos, porque mataram o ungido de Deus, o enviado de Deus, que é Jesus. Né? Então, toda a história é repetida, é colocada em prática geração pós geração, até chegar no ponto da história onde o Messias veio. O Messias estava na terra. O que o evangelista João diz? Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. A luz veio a este mundo, tabernaculou, fez morada nessa terra. O Criador veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Preferiram a sua religiosidade, porque Cristo veio para os seus. Mas preferiram, não, prefiro a minha religiosidade, prefiro a minha moral. Já é suficiente a minha moral própria. Não faço nada de errado. Né? Sigo aqui a lei de Moisés, faço os meus sacrifícios ali no templo. Então. E outra, esse Messias é de Nazaré. Esse Cristo aí, esse Jesus é de Nazaré. A gente quer um Messias que nos livre de Roma. Nós estamos aqui debaixo do jugo de Roma. O Messias tem que vir com cavalos, com soldados, tem que vir com espada, matar todo mundo e livrar a gente, sentar no trono de Davi e pronto. Aí sim é o nosso rei. Né? Mas eles não, como Estevão termina, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Eles receberam as escrituras, como Paulo fala, os oráculos de Deus. Eles tiveram esse privilégio, mas não observaram. Eram cegos ao ler, eram surdos ao ouvir, não tinham mãos para praticar de verdade aquilo que Deus requeria do seu povo. Preferiram uma religiosidade seca, né, do que realmente circuncidar o coração, quebrantar o seu coração, praticar o perdão e, principalmente, o amor ao Senhor. Esse é o ponto-chave, o amor ao Senhor. Antes amaram o quê? Suas práticas. Amaram a sua vida, a sua moral, a sua religiosidade, o seu templo, a sua Jerusalém, a cidade de Davi, do que realmente ao Deus verdadeiro, ao único Senhor, como eles diziam, né? O que Jesus queria, o que Deus queria é que o seu povo amasse a Deus sobre todas as coisas. E aí também nós vimos a reação do povo no versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Eu até falei para os irmãos que esse termo, enfureciam-se nos seus corações, é como se os seus corações fossem cortados, foram atingidos pelas palavras duras de Estevão. Muito provavelmente não deixaram nem Estevão concluir aquilo que ele estava falando. E rilhavam os dentes, era como feras mesmo, animais, enfurecidos, com o dente ali batendo. Até falei para os irmãos que lembra um tipo de porco queixada, que quando ele bate o dente enfurecido, faz barulho, por isso que a gente chama ele de queixada. Né? Então, quando ele é grande, geralmente fica sozinho, então ele vai batendo o dente e enfurecido. E é como Lucas descreve aqui esses religiosos. Mais uma vez, receberam a mensagem, mas preferiram tapar os ouvidos, gritar, ficar enfurecido, do que ser transformado pela palavra de Deus, do que ser alcançado pela palavra de Deus. Isso é um perigo, irmãos. Também falamos que se existe um pecado indesculpável, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É não dar crédito à obra do Espírito Santo. A obra dele qual é? É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
uma vez que o homem se mantém rebelde, uma vez que o homem não quer dar ouvidos, o próprio Cristo fala, olha, esse pecado não tem perdão, porque morreu, acabou. Não tem perdão depois da morte. Se esse homem, essa mulher, continua rebelde toda a sua vida, não dando crédito às Escrituras, à palavra de Deus, no momento que ele partir dessa vida, acabou. Não vai ter um perdão, a pena dele não vai ser atenuada no futuro, não vai ser abrandado. Pelo contrário, inclusive. Se morrer hoje sem Cristo, é o inferno. E, posteriormente, depois do trono branco, qual vai ser o destino? O lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. É uma dura pena para quem não suporta ouvir a palavra do Senhor. É um duro golpe contra o homem que se mantém rebelde contra o Filho de Deus. E aí, no versículo 55, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu o que, irmãos? A maravilha da glória de Deus. Viu a glória de Deus, o trono, a majestade de Deus e também o seu Salvador, Jesus Cristo, que estava como? Em pé à sua direita. Né? No caso, esse em pé, o Estevão vai dizer no versículo 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Que visão maravilhosa. A gente diz visão porque, irmãos, o sinédrio ali provavelmente era um lugar fechado, coberto. E a palavra de Deus que Estevão olhou para os céus, olhou para cima e viu, teve uma visão gloriosa do trono de Deus. Note que ele não viu a Deus, mas viu a glória de Deus. Lembra que Deus é espírito. Ele é tão puro que nós não podemos ver. Ele mesmo fala para Moisés, olha, homem nenhum verá a minha face e viverá. Quando Moisés pediu, olha, Senhor, permita que eu veja o Senhor, Deus fala, olha, Moisés, sobe, fica na fenda de uma rocha, fica na fenda. Eu vou passar, vou colocar a minha mão e você só vai ver, né, ali um relance daquilo que é possível um homem ver. E Moisés teve esse privilégio, assim como tantos outros, né? Isaías, Daniel, o próprio agora aqui Estevão, que está falando conosco. Mas é algo tão maravilhoso, irmãos. No fim da vida, até falei, a gente fez esse paralelo. Ele começou o seu discurso falando o Deus da glória, o Deus glorioso. Isso lá no versículo 2 de Atos 7. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória, ou tem alguma versão que pode estar, o Deus glorioso, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. E ele termina vendo a majestade, a glória do Deus que ele cria, Deus que era o seu Senhor. E aí, até dei exemplos de irmãos que tiveram essa experiência no fim da sua vida. Um deles foi esse George Miller, também o outro foi o D.L. Moody, um grande pregador, o príncipe dos pregadores. E o que a gente vê, irmãos, é que esses homens não tiveram essas experiências no fim da vida por um acaso. Isso foi fruto de uma vida aos pés de Cristo Jesus. É fruto de uma vida em comunhão com Deus. Muitos esperam ter experiências. Quantos outros não tiveram, irmãos? Não tiveram nenhuma experiência. E mesmo assim, nós temos o relato que foram heróis da fé. Não tiveram nenhuma experiência sobrenatural durante a sua vida. Mas isso limita a fé? Limitou a fé deles? Isso deixou de... então, não vou crer nesse Deus, não. Porque tem gente que diz assim, não, olha, eu só creio em Deus se ele aparecer. Como eu não vejo, então não dá para crer num Deus que eu não vejo. Fazer igual Tomé. O que o Senhor Jesus disse para ele? Tomé,
não sejas incrédulo, mas crente. Crestes, por isso viste e por isso crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, irmãos, mas Deus dá a graça, eu acredito, né? E isso não vai estar nas Escrituras, mas eu acredito piamente que Deus dá a graça para certas pessoas para servirem de exemplo, modelo para nós, para a nossa fé. O autor de Hebreus, capítulo 12, ele vai dizer, olha, viram como é que foi a trajetória, né, dos vossos pais, dos vossos mestres? Faz o seguinte, então, você admira ele, você, né, olha, um homem de Deus. Por exemplo, o fundador do trabalho, Stanley Forsythe, né? Grande homem de Deus, deixou lá. Então faz o seguinte, imita a fé dele. Imita a fé, seja uma pessoa que vai fazer como ele fez, que está em comunhão com Deus. Não deixa admirar por admirar, irmãos. Não, imita a fé. E é por isso que temos esses relatos. Estevão, um homem que até na morte foi fiel e o Senhor deu a graça dele ter essa visão do trono de Deus, da majestade de Deus. Isso que ele teve foi fruto de uma vida entregue a Cristo. Não foi o resultado. Foi o resultado de uma vida inteira dedicada ao Senhor, uma vida com uma fé genuína e comprometida com o Senhor Jesus Cristo, irmãos. E aí nós paramos por aqui, né? Chega o versículo 57, e aí nós vamos a partir daqui do 57. Diz assim, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Então, eles já tiveram uma má reação àquilo que Estevão falou no começo. E agora continua, até piorou, porque eles estavam ouvindo Estevão dizer que ele estava tendo uma visão lá naquela hora. Eu imagino o sumo sacerdote olhando também para o céu, querendo ver o que Estevão estava vendo e não vendo nada. Os fariseus ali, os que compunham o sinédrio, também olhando para o céu, não estou vendo nada. Nós que somos os líderes daqui dos judeus, de Jerusalém, não estamos vendo nada e vem esse herege aqui dizer uma coisa dessa, dizendo que está tendo uma visão do céu, de Deus, e ainda por cima, aquele que foi crucificado em pé, na destra de Deus. Não. E aí taparam os ouvidos, clamaram em alta voz e unânimes, né, como um só, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Deveriam ser, irmãos, pessoas sábias, né? Essas pessoas aqui, quem fazia parte desse sinédrio já eram pessoas bastante experimentadas, provavelmente ali depois do 30, mas aqui, bote aí 40 para lá, né? E aí deveriam ser pessoas sábias, justas, pessoas íntegras no seu julgar, né? Estamos julgando a vida, não estamos brincando com um brinquedo, com um jogo, não. Estamos julgando um homem. Mas não foi isso que vemos ali no Sinédrio. Provavelmente, irmãos, nessa altura da história, Pilatos, que era o governador, lembra que julgou Jesus? Pilatos já tinha perdido a sua influência na Judéia. E também, talvez a sua casa, por ser na Cesareia, na cidade de Cesareia, ela ficava distante 2 dias. E aqueles homens foram tomados por aquela raiva, por aquele ímpeto, e fizeram justiça, segundo a lei de Moisés, com as suas próprias mãos. Mas o correto aqui, o que seria? Levar para Pilatos, como aconteceu com Jesus. Lembra? Olha, nós não podemos matar, né, a não ser com a permissão, com o parecer de Roma. No caso, Pilatos era o governador. E aí levaram Jesus para Pilatos. Pilatos, olha, manda para Herodes, que ele é lá da Galileia.
Aí Herodes viu lá, não, manda para Pilatos, que é a autoridade, é o governador. E aí Pilatos lavou as mãos. Muito provavelmente aqui, Pilatos já teve muitos problemas, até antes mesmo de Jesus, fazendo um massacre entre os samaritanos, matando, era um homem sanguinário, e ele foi perdendo prestígio, perdendo até o controle ali da região da Judéia, e muito provavelmente ali aqueles homens já estavam meio que rejeitando a autoridade de Pilatos nessa região. E aí pegaram e fizeram justiça imediatamente. É interessante, irmãos, porque esses homens que se achavam justos não cumpriram, né, ali aquela lei que vingava na época. E até tiveram a precaução, digamos assim, de pegar Estevão, tirar do Sinédrio, não só tirar do Sinédrio, tirar de Jerusalém para fora da cidade para o apedrejar. Lá, pela lei de Moisés, era necessário pôr para fora do arraial o condenado, para que o pecado fosse extirpado da nação. Então, eles pegaram Estevão, não vamos apedrejar nas ruas de Jerusalém, vamos apedrejar fora, conforme a lei de Moisés. Mas, né, irmãos, não preciso aqui repetir aquilo que a gente já tem falado. Cegos, surdos, queriam fazer aquilo que estavam ao seu alcance. Versículo 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Estas testemunhas, irmãos, eram as primeiras a lançarem as pedras. Segundo o costume, aquele que depunha contra o condenado, se ele for condenado, essas testemunhas vão ser as primeiras a jogar as pedras no caso do apedrejamento. E foi o que aconteceu. E os irmãos já devem saber, mas as pedras não eram seixo, né? Seixo que a gente pega na rua, uma pedrinha. Também está mais, por exemplo, por esses blocos aí na rua, né? Essas pedras que saem, quadradinhas, mas são um pouco profundas, pesadas, e até maiores também, blocos. Esse era o tipo de pedra. Não era pedrisco, não era pedrinha, eram pedras pesadas, porque era para matar, não era para ferir. Se eu pegar um seixo, se eu pegar uma pedra pequena, não vai matar, vai ferir, vai doer, mas não vai matar. Né? Essas pedras eram para matar, eram para causar dano. E aí nós vemos que eles põem de lado as suas vestes, até para facilitar o ato do apedrejamento, e colocam essas vestes, essas capas aos pés de um jovem rapaz chamado Saulo. E aí, irmãos, é a primeira vez que nós vemos o nome de Saulo aqui em Atos dos Apóstolos. É a primeira vez que ele vai aparecer aqui em conexão com a morte de Estevão. E aqui os irmãos vão saber, mais para frente, que esse homem era aluno daquele homem, aquele professor, aquele rabino chamado Gamaliel, que nós vimos, acho que não foi no capítulo 5 ou 6. O Gamaliel, e Gamaliel servia como membro ali do Sinédrio. E aí ele não apenas ficou de pé observando a execução, como também participou. Como? Segurando as capas ali dos carrascos, né, ali que iam jogando as pedras. É interessante, irmãos, que se observarmos na morte desse primeiro mártir da igreja, na morte do primeiro cristão, o primeiro mártir da igreja, curioso, interessante notarmos que Deus, em sua sabedoria e soberania, já tem para si escolhido o substituto daquele que está morrendo e estava participando. É o Saulo, que mesmo depois de Estevão morrer, Saulo agora, né, mais na frente, vai seguir
no mesmo trajeto do Estevão, falando ali para pessoas que eram estrangeiras. Era o apóstolo dos gentios, né? Mas é interessante. Versículo 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. É interessante que também, durante o apedrejamento, mesmo ali naquela morte que estava sendo iminente, qualquer pedrada na cabeça poderia já apagar o Estevão, nós vemos este homem ainda demonstrando quem guiava a sua vida de fato e de verdade. Irmãos, você consegue imaginar você recebendo pedrada no seu corpo? Ou está prestes a receber uma pedrada, talvez na sua cabeça, no seu pé, na sua mão, no seu peito? E você dizer essas palavras: Senhor, recebe meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Isso mostra que esse homem realmente estava cheio do Espírito Santo, até na hora da morte. Até no último momento, no último instante, no último suspiro, era o Espírito Santo que conduzia a sua vida. Por quê, irmãos? Eu duvido que, se um de nós estivéssemos nessa condição, pensaríamos em perdão para quem estivesse jogando pedra. Eu ia pensar em tudo, menos em perdão. Ia pensar que, tá doendo, eu quero é vingança, eu quero é que morra, eu vou jogar é praga, né? Vou fazer o que... A última coisa que ia passar na minha cabeça era perdão. Senhor, perdoa porque não sabes o que faz. Não imputes esse pecado. Ao invés desse ódio, do rancor, da raiva, do medo. Medo, irmãos, medo. Estevão clamava por ser aceito, em primeiro lugar, por ser aceito da parte de Deus. Segunda coisa, suplicava perdão para os seus algozes. No final, irmãos, no final da nossa vida, no final da nossa jornada, no final da nossa linha de vida, o que vai importar é isso. É sermos aceitos por Deus. O que eu fiz nesse mundo, eu vou ser aceito por Deus? Eu confessei Cristo como meu Salvador? Mais do que isso, as minhas atitudes, a minha vida, foi de fato e de verdade de alguém que já confessou Cristo como seu Salvador? É alguém que pode dizer no leito de morte, ou até mesmo agora: Senhor Jesus, eu estou pronto, recebe meu espírito. No final é isso que importa, irmãos, sermos aceitos por Deus, sermos recebidos por Ele na glória e ouvirmos: servo bom e fiel. Entra para o gozo. Entra para o gozo. Lá em Mateus 25, 21, é isso que Jesus fala, quando ele vai contar a parábola ali dos mordomos, né? E aí no versículo 21, quando aquele senhor vê os frutos de um dos seus servos ali, ele vai dizer: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Estamos prontos para ouvir isso? Ou o que importa mais para nós são bens, carreiras, os bens materiais? O que importa mais é a nossa vida. Aquele cântico que nós cantamos, né? Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens.
Na música é linda, né? É lindo na música. Mas, de fato e de verdade, é melhor, é bom. Eu desejo mais ouvir servo bom e fiel. Eu desejo mais dizer, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, do que as coisas desse mundo, as coisas materiais, as coisas pequenas. O que Estevão falou, irmãos, também nós vemos que o nosso Salvador falou essas duas frases. Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 33, quando Cristo Jesus, o Deus encarnado, estava ali sendo crucificado, ele falou também isto. Versículo 33 de Lucas 23. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mais na frente, no versículo 44, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus é Deus, irmãos. Jesus, até o fim, foi Deus, é Deus, até na sua morte. E é interessante que o Lucas, que escreveu essas frases de Cristo Jesus, foi o mesmo que escreveu Atos, que escreve aquilo que Estevão disse, as palavras de Cristo Jesus na hora da crucificação. Nós fomos chamados para sermos imitadores também de Cristo Jesus, irmãos, até na hora da morte. Até na hora da morte. De novo eu repito e falo. Estevão fez isso porque estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Jesus citou estas palavras, falou estas frases, porque ele era Deus. Na cruz, ele continuava sendo Deus. Estevão falou isto porque estava cheio de Deus através do seu Santo Espírito. Só temos atitudes assim, dessa forma. Só somos longânimos. Pessoas que liberam perdão. Só somos pessoas pacíficas, pacificadores, pessoas amorosas, se somos cheios do Espírito Santo. Não tem outro jeito. O segredo é ser cheio do Espírito Santo. E aí, o versículo 60 de Atos 7 termina de forma bela, irmãos. Com estas palavras, adormeceu. O cristão, mesmo diante da morte, sabe que seu destino está seguro nas mãos de Deus. Ele tem a certeza de que, segundo as Escrituras, não é segundo o pastor Janda, eu não tenho como lhe assegurar nada, irmãos. Não é por palavra de qualquer homem, mas é conforme a palavra de Deus, as Escrituras. O cristão sabe que no último dia ele será ressuscitado para a vida eterna. Como Maria fala, a irmã de Lázaro, quando Jesus chega a Betânia, Jesus fala, olha, essa morte foi para a glória de Deus. Ela falou, olha, Senhor, mas eu creio que no último dia, lá no último dia, ele será ressuscitado. Né? Desde lá, a Marta e a Maria sabiam que no futuro, assim como todos nós os crentes, seremos também ressuscitados. Por isso, as palavras que as Escrituras usam para a morte do crente é adormecer. Ele adormece, ele dorme, ele não morre. Porque a morte para o crente, irmãos, é apenas um breve descanso para os nossos corpos enquanto a nossa alma está com o Senhor. Nós não estamos falando e corroborando com a doutrina, por exemplo, adventista, que acredita no sono, né? No sono dos crentes, no sono dos santos.
dizendo que quando morre, aí adormece até a vinda de Cristo. Não. Temos vários exemplos nas Escrituras que depois da morte existem dois caminhos: inferno e céu. Inferno e céu, um dos dois. Ou seja, a pessoa não está dormindo, não está num sono eterno, um sono perpétuo, até a vinda de Cristo. Não. Ele está em algum local. O corpo, sim, é pó, está lá no cemitério, virou pó. Né? Os vermes comeram, mas a alma está diante do Pai. Por que Jesus estaria em pé para receber o Estevão? E aí ele clama: Senhor, recebe o meu espírito. Meu corpo vai estar aqui sendo apedrejado, vai sangrar, vai apodrecer, mas a minha alma está com o Senhor. O que aconteceu com Estevão foi, sem dúvida, irmãos, algo trágico e cruel, uma injustiça aos olhos humanos. Mas o que poderia nos deixar até abatidos, vendo esse relato da morte do Estevão, isso que poderia nos deixar abatidos. Ao olhar para a morte tão violenta do Estevão, acaba se transformando, esse relato acaba se transformando por essa palavra tão bela e serena. Adormeceu. Nota que a história de Estevão vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, chega no ponto que ele é crucificado, ou que ele é apedrejado. Mas algo que era para ser pesado, nos deixar carregados, nos dá um consolo. Com essas palavras, adormeceu. Passa a ideia de um descanso. Não passa para os irmãos, ou é só comigo que parece isso? O homem morrendo, apedrejado, mas descansou agora. Né? Descansou. Descansou nos braços do Senhor Jesus Cristo. Sua morte, embora marcada pela dor e pelo sofrimento, foi o momento de sua maior paz. Que incongruência, né? Que incongruência. Os homens lá acusando, dente rilhando, batendo, não querendo escutar, apedrejando. Olha os céus abertos. Senhor, recebe meu espírito. Perdoa esses aqui. Perdoa. Adormeceu. O Estevão não encontrou o fim da sua vida, mas realmente o que estava à sua frente era a entrada para a verdadeira vida, onde Jesus o acolhe com amor eterno. Mesmo na morte, irmãos, Estevão não temeu, porque sabia que o seu destino estava garantido. Ele descansou tranquilo, porque sabia que estava indo para os braços, para o abraço de Cristo, onde não haveria mais dor nem sofrimento. Nós, irmãos, como filhos de Deus, podemos ter a mesma certeza, descansar na promessa de que, como Estevão, um dia também adormeceremos e seremos recebidos por Ele na glória. Por isso a morte do cristão é diferenciada. E até comentei com os irmãos no estudo passado que temos relatos, irmãos, de vários santos de Deus, desde lá do passado até aqui os nossos dias também. Muitos relatos de que, olha, ele era crente. Veja o seu aspecto, né? Uma pessoa serena ali no caixão, uma pessoa que você vê diferenciado. Eu preciso contar para os irmãos isto, mas tinha um irmão que era de uma pequena igreja lá na minha cidade. E ele era um irmão muito dedicado, muito dedicado. E aconteceu que ele estava na frente da igreja e um autocarro passou em alta velocidade e atropelou aquele irmão. E perto ali da igreja tinham umas cercas de pau, né, madeira, e é pontiaguda. E o baque foi tão grande que ele foi jogado e ele caiu, foi cravado numa dessas estacas. As pessoas que foram lá receber e verificar isso, irmãos, ficaram assustados. Mas assustados não de pavor, assim. A cena era terrível, terrível.
mas o semblante daquele homem, daquele irmão, que você via a dedicação dele, era uma serenidade, ele estava sorrindo. Mesmo naquela morte, aquela cena, né, pavorosa. Mas ele estava sorrindo. Tinha acabado de sair da igreja. O choque foi grande, ele voou, aconteceu isso. Eu já ouvi vários relatos, já li, né, irmãos cantando, louvando a Deus, enquanto as feras comem, enquanto estão sendo queimados, enquanto estão sendo mesmo tirados o couro da pele. Irmãos que oravam, louvavam a Deus, olhavam para os céus e tinham essa experiência maravilhosa. Mesmo não tendo experiência nenhuma, louvavam, oravam, cantavam. Né? Eram pessoas que estavam mesmo sendo martirizadas, mas criam na rocha onde seus pés estavam. Aquilo tudo, aquele horror do Coliseu, aquele horror da sua morte iminente, era passageiro, era um passaporte para a eternidade. Né? Tudo isso, irmãos. No final, nós vemos, capítulo 8, versículo 1, e Saulo consentia na sua morte. Não vou entrar aqui ainda em Saulo, porque vamos ter bastante capítulos falando de Saulo. Mas, irmãos, o que foi a morte de Estevão para Israel? Segundo um comentarista muito bom, chamado Wisby, essa morte de Estevão para Israel representou condenação. Era seu terceiro homicídio. Permitiram que João Batista fosse morto pelas mãos de Herodes. Pediram que Jesus fosse morto e mataram Estevão com as suas próprias mãos. Quando permitiram que Herodes matasse João, os judeus pecaram contra Deus Pai, que foi quem enviou aquele que haveria de preparar o caminho do Salvador. Quando pediram a Pilatos que crucificasse Jesus, pecaram contra Deus o Filho, crucificando o ungido de Deus. Quando apedrejaram Estevão, pecaram contra o Espírito Santo, que operava nos apóstolos e por meio deles. Jesus afirmou que tal pecado era imperdoável. O julgamento sobreveio e, finalmente, ali no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém e o templo foram destruídos como um todo. Houve um grande massacre ali em Jerusalém. Inclusive, os religiosos eram pessoas culpadas até por esse massacre, porque foram uns daqueles que apoiaram o levante contra Roma, e o julgamento veio. Mas vai haver ainda outro julgamento, mais severo, o julgamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Para Israel foi condenação, mas para a igreja do Senhor, a morte do Estevão foi o impulso que faltava para que o evangelho fosse realmente até os confins do mundo conhecido ali da época. Foi uma bênção para a igreja a morte do Estevão, irmãos. Assim como é para nós hoje sabermos que tem irmãos hoje lá na Síria, na Índia, no Paquistão, na China, Coreia do Norte, morrendo por causa de Cristo, indo para centros, né, campos de concentração, porque são crentes em Cristo Jesus. Isso deveria nos alegrar, irmãos. E essa perseguição que acontece só faz o quê? Só faz com que a igreja nesses países cresça, se expanda. A mídia não fala muito hoje. Se você não for procurar, você quase não vê notícias da igreja sendo perseguida. Mas cada vez mais irmãos estão sendo martirizados. E o evangelho, crescendo cada vez mais. Foi para isso que a morte de Estevão aconteceu. Para que o evangelho ali de Jerusalém fosse Samaria até os confins da terra. O que nós podemos tirar, irmãos, de aplicações para a nossa vida, né, desse relato todo de Estevão? Primeira coisa que eu coloquei aqui, irmãos, é viver com coragem e ousadia em meio
a oposição. Estevão não temeu os ataques e as acusações, mesmo sendo confrontado com a morte. Ele enfrentou as adversidades com uma fé. Lembra que eu falei? Não, com uma fé na fé. Eu tenho fé, né? Eu sou devoto de tal, eu acredito em tal coisa. Não, até quem é ateu acredita em alguma coisa, né? Acredita que Deus não existe. Mas ter fé, uma fé sólida em Deus. Nós cristãos também devemos ser ousados a defender a nossa fé, independentemente da oposição. Se a oposição vier, devemos lembrar que o próprio Deus está conosco. Como? Por meio do Espírito Santo que nos capacita, nos ajuda, nos coloca numa posição de firmeza, mesmo nas situações difíceis. Devemos aprender a confiar no poder de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem estar contra nós. Lembra aquilo que os discípulos oraram? Quando Pedro e João foram presos, e aí depois foram libertos, eles foram à igreja contar aquilo que aconteceu, e eles fizeram aquela oração tão linda ali em Atos 4, e o que eles pediram na oração? Versículo 29 de Atos 4. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a ousadia. Não, a gente não vai orar para que a perseguição pare. Não vamos orar para que a gente fique numa boa, com suminho de laranja, água de coco na praia. Não. Vamos ter ousadia agora. Mas nos dá essa ousadia, porque nós não temos. Pedro, eu sou um covarde, né? Os outros discípulos, quando Jesus foi preso, correram. Não. O Senhor nos dá essa ousadia para que possamos falar a tua palavra. Segunda coisa, irmãos, o compromisso do crente é com a palavra de Deus. Estevão não fez acusações, Estevão não defendeu a sua fé por meio da sua palavra, mas recitou, de certa forma, as Escrituras. A defesa da nossa fé, irmãos, não vá com o negócio de, não, é porque tem que ser sábio, eu tenho que ler o livro do filósofo, do teólogo e tal. Você pode ler e tal, mas não tem poder para transformar. Você pode ser o homem e a mulher mais preparada do mundo, mas as palavras dos livros que nós lemos, seculares, ou até mesmo teológicos, não tem poder para transformar vida nenhuma. O que dá poder para estarmos firmes e que transforma a vida do ouvinte, uma vez que ele ouve, é a palavra de Deus. Estevão estava totalmente comprometido com a verdade. Ele sabia as Escrituras e transmitiu as Escrituras. Falou a história da nação, desde Abraão até os profetas. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Lembra que Paulo diz a Timóteo? Prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo, repreende, admoesta, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Terceira coisa, irmãos, que a gente pode tirar, né? Perdão e misericórdia como reflexo de Cristo. Reflexo. Lembra que nós já falamos sobre isso? Você foi chamado para fazer a diferença, para ser a diferença. Como, irmãos? Como? Esse mundo é cruel, esse mundo é mau, esse mundo é dos mais fortes. E nós fomos chamados para sermos iguais, agir no trabalho, agir na escola, agir na família da mesma forma, sendo cruel também, querendo ser o mais forte, me impor. Não, fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo Jesus, fazendo a diferença, perdoando, tendo misericórdia. Por quê? Você já foi alcançado. Mas o pobre lá do teu colega do trabalho ainda não foi. Por isso que tem essa atitude. O miserável da tua família ainda não foi.
Com todo carinho eu digo, miserável, irmãos. Não foi. Está indo para o inferno. Por isso que tem essa atitude. Qual é a minha ação nessa hora? Ser a diferença. Perdoar. Ter misericórdia. É o que Estevão fez. Seguiu os passos do mestre. Jesus falou, olha, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. É assim que fazemos a diferença. É assim que agimos num mundo cruel e mau. É assim que agimos no reino de Satanás. Outra coisa, irmãos, a morte do cristão é uma entrada para a verdadeira vida. Para o cristão, a morte não é o fim, mas apenas um descanso temporário, até que sejamos ressuscitados para a vida eterna, como Estevão. Podemos ter a plena certeza de que, ao adormecermos, estaremos em paz nos braços do Senhor. Essa perspectiva da morte como um descanso, o que deve nos trazer? Conforto, paz e força. Força porque chega no vale da sombra da morte, nós queremos desfrutar do bom pastor, né? Que ele nos guie no vale da sombra da morte. Na verdade, irmãos, na bem da questão, nós não temos alguém aqui presente que esteja numa condição de morte iminente, pelo menos não que a gente saiba. Ninguém sabe do futuro. Você saindo daqui, indo para casa, tudo pode acontecer, mas todo mundo está saudável aqui, né? Vai chegar um momento que talvez tenhamos que passar pela morte. Mas até lá, o que nós podemos também aprender é que Deus não chama o crente para ser Marte. Na verdade, ser Marte, ser alguém que morre por Cristo Jesus, é o resultado de uma vida que ela por si só já é um sacrifício vivo para Deus. Ninguém aqui está sendo perseguido, mas você foi salvo, Deus te salvou, você é crente com um único objetivo: ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Com o único objetivo de, todos os dias, tomar a sua cruz e seguir a Cristo Jesus. Morrer, crucificar a tua carne, crucificar o teu querer e seguir a Cristo Jesus, morrendo todos os dias. Morrendo todos os dias. O martírio, irmãos, é consequência. É consequência. Digamos assim que é uma consequência até automática e natural de uma vida que realmente morre todos os dias por Cristo Jesus. Aquilo que eu queria fazer, eu não faço. Por quê? Porque todos os dias eu quero estar mais parecido com Cristo, me esmurrando para não pecar contra o meu Deus, o meu Salvador, sacrificando a minha vontade. Eu quero, me saciar com aquele vício gostoso. Eu quero praticar aquilo que é contra o meu Deus. Não, eu vou matar essa minha vontade. Você é um sacrifício vivo. Em alguns aspectos, irmãos, é mais difícil viver para Cristo do que até morrer por Ele. Ninguém aqui está com uma arma na cabeça querendo que você negue a Cristo Jesus. Mas como é difícil viver para Ele. Não é verdade? Mas a gente fala, né? Não, morrer, somos Pedro, irmãos, somos Pedro. Mestre, não, o senhor não vai morrer, não. Para onde o senhor for, eu irei. Para onde o senhor for, eu irei. Eu estou pronto para morrer com o senhor.
mas não é capaz de viver por ele. Não é capaz de viver por ele. Viver com uma vida cristã decente, digna de ter o Senhor Jesus ali pronto para receber. Graças a Deus não dependemos, né, dos nossos esforços para sermos salvos. Tem aqueles que vão ser salvos como pelo fogo. Não tem nada para apresentar a Deus. Não tem nada. Não tem ouro, prata, né? Não tem nem um seixo. Ser salvo porque Cristo salvou. Como o apóstolo Paulo fala, salvo como pelo fogo. Tem palha. E a última coisa, irmãos, devemos estar preparados a qualquer momento para nos encontrarmos com o Senhor. Não sei se Estevão sabia, quando ele acordou naquele dia, olha, acordei, hoje eu vou morrer. Não sei, acredito que não. Você está preparado para morrer? Tua casa está em ordem? Tua vida está em paz com Deus? Você está pronto para realmente, olha, Senhor Jesus, recebe hoje meu espírito. Pode vir, morte, não pode vir, está tudo certo. Eu sei a quem tenho crido. Estou preparado. Eu tenho certeza que Cristo vai me receber. Né? Amós 4,12 tem aquele versículo interessante. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Devemos estar preparados, irmãos, para encontrar com o nosso Deus. Ou se não está preparado, é hora de se preparar. É hora de se preparar. Termino, irmãos, com o exemplo de um missionário. Eu peço desculpa, mas eu estou terminando realmente. É só um exemplo que eu queria contar do missionário chamado Jim Elliot. Em 1948, ele escreveu em seu diário o seguinte: não anseio por uma vida longa, mas por uma vida plena como a tua, Senhor Jesus. Né? Eu não anseio por uma vida longa, mas por uma vida plena do Senhor Jesus Cristo. 2 anos depois, isso foi em 1948, 2 anos depois ele escreveu: não devo achar estranho se Deus leva, ainda em sua mocidade, os que eu teria deixado mais tempo na terra. Deus está povoando a eternidade e não devo limitá-lo a homens e mulheres idosos. Né? E eu vou dizer por que ele escreve isso. Esse Jim Elliot, ele foi um missionário ali no Equador, entre os índios Aucas. Esse Aucas significa selvagens, era um termo pejorativo pelos os colonizadores. Durante meses, os missionários, esse Jim Elliot e mais 4, lançaram presentes de avião para os indígenas como forma de estabelecer contato pacífico. E aí, eventualmente, eles construíram um acampamento na margem do rio Curaray e conseguiram se encontrar com 3 membros da tribo de forma amigável. Só que poucos dias após esse primeiro contato, em 8 de janeiro de 56, um grupo de guerreiros dessa tribo, Aucas, ou Uaorani, esse grupo atacou os missionários. Esses missionários estavam armados apenas com armas de fogo. Só que eles decidiram não usar para se defender, a fim de não matar os indígenas que eles queriam alcançar com o evangelho. Conclusão: 5 missionários, um dentre eles era o Jim Elliot, foi morto com lanças. Esses índios lançaram as lanças e cravaram seus corpos, e eles foram jogados no rio e recuperados mais tarde. Mais tarde, né, esse Jim Elliot, eles foram recuperados e anos depois, a esposa desse Jim Elliot foi lá nessa mesma tribo, trabalhou entre os indígenas e alguns desses que mataram ele se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Por meio da morte do marido, a esposa, Elizabeth Elliot,
fui lá e ganhou essa tribo para Cristo. Esses companheiros foram chamados para povoar o céu mais cedo. Não esperaram a idade avançada para morrer. Não, dedicaram suas vidas. Deus chamou mais cedo. Mas, pela fidelidade desses homens, muitas almas foram ganhas para Deus, e essa tribo hoje é uma tribo alcançada pelo Evangelho, ali no Equador. Ser fiel até a morte, irmãos, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque é através da história desses homens que somos mesmo cobrados, somos desafiados a termos uma fé tão massiva, tão firme, Senhor, que quebra os grilhões do inferno através do Teu Evangelho, da Tua Palavra, Senhor. Nos ajuda a seguirmos os passos de Estevão, os passos do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Nos enche com Teu Espírito, nos implanta, Senhor, em nós o amor ao Senhor, a fé em Cristo Jesus. E que realmente, Senhor, possamos viver uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um sacrifício tal, Senhor, que o martírio, se for necessário, seja a consequência de uma vida entregue ao Senhor, consagrada ao Senhor. Não nos deixa, Senhor, cair no marasmo. Não nos deixa inertes, Senhor, neste mundo, mas nos anima a vivermos uma vida que faça a diferença nesse mundo. Nos ajuda a sermos luz e sal dessa terra, e que Teu nome possa ser glorificado e exaltado, aqui em Beja, em Portugal, em todo lugar onde pisarmos. Nos ajuda, Senhor, nos dá a Tua graça, tem misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Uma boa semana para os irmãos.